Boa noite a todos. Retornamos para mais um dia dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, estudando questões sobre transmissão oculta do pensamento. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Na questão 421, que é a última questão desse subtítulo, que ficou faltando para a gente ver, Kardec pergunta: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Respondem eles: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Então é dentro do comentário que nós fizemos à questão antecedente, 420, e dentro daquilo que a gente vem comentando em todo o estudo do Livro dos Espíritos, que nós somos espíritos, nós irradiamos vibrações, energias, magnetismo. O pensamento é uma força, muitas vezes desconhecida ainda para o homem. Então, entre espíritos simpáticos, pela própria natureza, a afinidade que eles têm, afinidade que não é tão somente espiritual, mas a afinidade magnética, afinidade energética, é muito comum, vamos dizer assim, essa troca de pensamentos. Não funciona ainda, como eu comentei ontem, como uma comunicação telepática. Porque penso eu que na comunicação através da telepatia, nós falaríamos em pensamento. Então seria mais clara o diálogo. Não, ainda não. Nós estamos treinando para chegar lá. Então, aquilo que os espíritos superiores nos contam, que é a realidade nos mundos espirituais superiores, e talvez seja a realidade também em mundos superiores, tal como conta Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, quando ela relata as experiências, as viagens que ela fez a outros planetas, né, através da psicografia do Chico Xavier. Então, por ora, nós, que ainda nos consideramos espíritos medianos, ainda transitando no mundo de provas e de expiações, querendo caminhar para o mundo de regeneração, querendo nos fazer merecedores, nós estamos treinando isso. Então, entre espíritos afins, isso já acontece com maior facilidade, muitas vezes inconscientemente. E a gente não precisa estar perto, não. Quantas vezes acontece de você estar na sua casa, de repente pensando em alguém, pensando que você está com saudade, que você quer notícias, e praticamente no mesmo instante, aquele outro alguém, que pode estar a quilômetros de distância de você, tem a mesma percepção, o mesmo pensamento, e uma pega no telefone antes que a outra e fala assim: nossa, mas eu estava pensando em você. Então isso é muito comum. Nós estamos experienciando, exercitando essa sintonia mais afinada, nos preparando para que no futuro, como espíritos mais avançados, não necessitemos da palavra falada mais para nos comunicar. Bom, e aqui a gente encerra então esse pequeno tópico sobre a transmissão oculta do pensamento, entrando agora no subtítulo Letargia, Catalepsia e Mortes Aparentes. Bom, na questão 422, Kardec pergunta: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Então, quer dizer, Kardec está pegando uma experiência que já era de conhecimento da época, do século XIX, que pacientes que haviam passado pela letargia ou pela catalepsia relatavam que durante a crise, vamos dizer assim, eles estavam conscientes do que estava acontecendo ao seu redor. Eles ouviam, muitas vezes viam as pessoas, apesar de o corpo estar temporariamente, digamos assim, bloqueado. Então, ele queria saber se essas percepções, quer dizer, esse ouvir e esse ver, era pelos olhos e pelos ouvidos. E aí os espíritos respondem que não, é pelo espírito.
O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Ampliando um pouquinho, né? Aqui Kardec se restringe à letargia e à catalepsia, mas nós vamos ter aí estudos enormes, já há mais de uma década, no ramo da ciência, da medicina, sobre as EQM, experiência de quase morte. Vale, inclusive, dizer que não são estudos espíritas, são estudos científicos, e que iniciaram, não pelo Brasil, mas pelo contrário, no exterior. Então, nós vamos ter hoje médicos, psiquiatras, neurologistas, com livros, inclusive, publicados sobre estas experiências de quase morte, em várias línguas. E é justamente o que chama a atenção de todos estes que estudam estas experiências de quase morte, é que muitos deles, mesmo que o paciente esteja sendo considerado morto pela ausência de função cerebral, e ele retorna à vida física, vamos dizer assim, antes dos aparelhos serem desligados, ele relata a atividade intelectual, atividade mental. Ele relata, ele conta quem entrou no quarto, quem não entrou, como é que foi a cirurgia, o que ele tinha de visão, as pessoas que estavam indo e voltando. Então, a grande surpresa da ciência é justamente essa, quer dizer, o cérebro estava ali inerte, mas a pessoa, quando retorna, demonstra que ela tinha capacidade intelectual mental. E aí fica a grande questão, e muitos deles, então, partindo dessa primeira pesquisa, caminham buscando um estudo mais aprofundado da espiritualidade, justamente porque já perceberam que somente a máquina física não pode responder por essa atividade intelectual, uma vez que, por toda a aparelhagem, o cérebro estava parado, sem nenhuma atividade eletromagnética, sem nenhuma função sendo exercida. E eles retornam e relatam, às vezes, circunstâncias de vários dias, de várias horas, ou seja, pela ciência materialista, isso seria impossível. E aí, estes cientistas estão buscando o que há além da máquina física cerebral. Interessantíssimo. Mas por que eu citei estes casos de EQM? Porque é a mesma situação, quer dizer, os pacientes de EQM, quando o cérebro está lá paralisado, o corpo físico todo parado, geralmente mantido por aparelhos, né, quando isso se estende, eles não veem e ouvem pelos órgãos físicos. É o espírito que vê e que ouve, ou são as percepções do espírito e não do corpo físico. Mas dentro desse estudo, que também é pequeno, esse subtítulo, mas que vale a pena a gente ter uma ideia, eu busquei, para a gente poder diferenciar o que é catalepsia de letargia. Então vamos lá, de forma bem resumida, tá, gente? A catalepsia é uma condição transitória, na maioria das vezes, na qual o paciente apresenta incapacidade total de mover os membros, a cabeça e até falar, quer dizer, ele está paralisado. Em alguns casos, pode ser confundida com a morte. Isso, vamos dizer assim, poderia acontecer mais no passado, né? Hoje nós temos, principalmente, exames na área cerebral, né, que garantem bem melhor o atestado de óbito. Então, o médico hoje, legalmente, no Brasil, ele é obrigado a fazer uma série de testes, né, para que se confirme efetivamente a ausência absoluta de vida, né, no paciente, para que se ateste, então, que ele foi a óbito. Bom, já a letargia também é um estado temporário, mas é um estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Bom, de forma muito simplificada, nós podemos pensar o seguinte: a catalepsia, apesar de ser essa paralisação do corpo temporária, muitas vezes o paciente permanece de olho aberto, né? Então, ele permanece de olho aberto, mas ele não consegue movimentar-se, ele não consegue falar. Às vezes ele pode piscar, mas via de regra, o corpo está imobilizado por um tempo. Já a letargia, há uma inconsciência, ou seja, o olho não está aberto, nem a boca, nem os ouvidos, há uma completa entrega do paciente durante essa crise. E dizem, inclusive, alguns médicos que é comum,
nestas crises letárgicas, o paciente, se acordado com muita insistência, ele abre os olhos e cai de novo no processo, na crise de letargia. Vale dizer, só a título de curiosidade, porque eu sou muito curiosa, que até hoje a ciência não entende por que estas crises se dão. Porque determinadas pessoas estão sujeitas a muito esporadicamente, ou pelo menos uma vez na vida, sofrer destas crises, tanto de catalepsia quanto de letargia. A ciência ainda busca entender muita coisa, né? Assim como nós, espíritas, que acreditamos na continuidade da vida, também continuamos buscando muitas respostas. Hoje eu vi um comentário do Haroldo Dutra que eu adorei. Ele falou assim: não pensem que o espiritismo tem muitas respostas. Não. O espiritismo tem muitas perguntas. Então, eu acho que isso é uma realidade dentro da progressividade da doutrina. A cada dia nós estamos lidando com novas informações, novas revelações que devem ser meditadas. São os nossos estudos têm que estar sempre ativos. Nós não podemos aceitar uma informação nova de primeira. Ela tem que estar embasada pelo nosso senso crítico, pelo nosso bom senso. É por isso que nós precisamos estudar muito, desde a base até o que tem de mais novo. Vamos dizer assim, no mercado editorial de palestras espíritas, né? Sempre analisando cada ponto que se nos apresenta. Mas sem a arrogância, vamos dizer assim, de achar que nós já temos todas as respostas. Não, de maneira alguma. Eu concordo absolutamente com o Haroldo. Nós espíritas temos muitas questões. Talvez esse seja um ponto que é comum a todos nós, que caracteriza essa mente questionadora que em geral os espíritas têm, muito racional, muito lógica, e que por isso hoje acessa a doutrina espírita como uma concessão de mais alto, para que nós não caiamos de novo nos mesmos erros do ceticismo, do materialismo, ou mesmo erros religiosos que viemos cometendo nos últimos séculos. Bom, então vamos dar continuidade. A gente já tem uma noção de catalepsia, letargia, que é através do espírito que o paciente percebe a realidade que o circunda, e aí Kardec vai, nessa questão 422, perguntar: por quê? Quer dizer, o espírito tem consciência de si, eles responderam, mas não pode comunicar-se. Então Kardec pergunta: por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. Então, quer dizer, o corpo é impeditivo dessa manifestação física. Continuam eles. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e no entanto o espírito se mostra ativo, que é também a situação que se percebe na EQM, nas experiências de quase morte. Então, interessantíssimo isso. Então, eu concordo, eu não sei se foi o Chico que falou, eu não me lembro em qual livro, mas dando a entender que nós espíritas, os espiritualistas em geral, nós não devíamos nos preocupar em demasia com aqueles que são céticos, que são materialistas. Porque a ciência vai chegar no tempo em que ela mesma vai comprovar cientificamente a existência do espírito. Então, hoje estamos acompanhando, né, experiências de cientistas ou de ramos da ciência que estão buscando este algo além. E não pensem vocês que é só nos casos da EQM, não. São incontáveis os ramos da ciência que estão em busca, inclusive o genético. Mas nós não vamos elastecer demais o nosso bate-papo, senão a gente foge muito do nosso livro dos Espíritos. Há um livro muito interessante para quem é iniciante como eu, na curiosidade científica, que tem como título O Jesus Quântico. Esse livro foi escrito pelo Marcelo Tezelli, e ele faz aí um pupurri de vários campos da ciência, fazendo link com o espiritismo. Interessantíssimo esse livro. Eu indico. Bom, mas vamos continuar. Questão 423. Kardec pergunta:
Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Então, olha só. Então, a letargia, nós vamos ter a completa inconsciência, tá? Lembrem-se que na catalepsia o paciente pode estar até com o olho aberto, o corpo é que está paralisado, mas na letargia não. Nós temos uma inconsciência completa. Então, o corpo está imobilizado, a pessoa está inconsciente, não responde, né? E aí Kardec quer saber se nesta situação há a possibilidade do espírito sair completamente do corpo físico. E aí, os encarnados vão dar aquele corpo morto, né? E aí depois o espírito resolve e volta. É isso que o Kardec está perguntando. Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ou seja, tem um fiozinho de respiração, tem um fiozinho de batimento cardíaco, a circulação às vezes está muito lenta, a pressão está muito baixa, às vezes as medições das ondas cerebrais estão muito pequenas, mas existe. Ele não está morto. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos. Os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Então, aí nós vamos ter, tanto na catalepsia, na letargia, quanto na ZQM, a mesma situação. Só é possível o retorno do espírito, vamos dizer assim, e o retorno à vida, porque não houve a quebra total dos laços que ligam o espírito ao corpo físico. Então, mesmo na situação, por exemplo, da EQM, há casos, por exemplo, de na mesa cirúrgica, o paciente tem uma parada cardíaca. E aí a equipe tenta fazer a reanimação durante um tempo relativamente prolongado. Muitas vezes há a declaração de óbito, mas um segundo depois o paciente retorna à vida. Quer dizer, o coração volta a bater. Ele está anestesiado, porque nós estamos falando durante uma cirurgia, o coração volta a bater, há outras respostas do corpo físico. E aí, nós vamos ter essa mesma situação da resposta dos espíritos, que acontece também na catalepsia e na letargia. Os laços não foram quebrados em definitivo. Então, houve ali uma má função do órgão cardíaco, nesse exemplo que eu citei, ele parou, mas o espírito ainda permanecia ligado ao corpo físico. E também na catalepsia e na letargia. Então, apesar das funções estarem, vamos dizer assim, em stand-by, latentes, como dizem os espíritos, ou seja, em quase ausência de atividade, há ainda uma mínima atividade, mas principal, o espírito permanece ligado ao corpo físico, possibilitando, então, que haja o retorno à atividade vital. Porque enquanto o espírito está ligado ao corpo físico, ele que comanda o corpo físico. Agora, se esses laços se rompem em definitivo, a equipe médica pode fazer o que quiser, que o corpo não vai voltar à vida. Ok? Bom, 423, ainda eu trouxe para vocês, eu esqueci de passar, é o que a questão está dizendo, né? Eu separei essa parte porque é muito interessante. Somente pela morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços entre o espírito e o corpo físico são rompidos. Bom, morte real e desagregação dos órgãos. Ou seja, impossibilidade da continuidade da vida física. Então, o coração para em definitivo. Não tem como ele voltar a bater. Circulação para. O cérebro para em absoluto com outras disfunções orgânicas. Tem que ser uma desagregação orgânica que impossibilite a continuidade da vida. Então, nesse caso, nós vamos ter a morte física. E aí o espírito não pode mais voltar, porque o aparelho não pode mais continuar funcionando. Tá? Bom, questão 424.
por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Bom, eu acabei já dando a resposta no exemplo que eu citei para vocês, né, do coração parado durante uma cirurgia. E aí, através do movimento de reanimação, você consegue restituir, muitas vezes, a atividade cardíaca. Então, é exatamente isso que Kardec perguntou. Nós temos que lembrar que ele está falando lá no século XIX. Então, havia mais limitações no campo da medicina. Tá? Mas, apesar de mais de um século ter se passado de Kardec para nós, a nossa medicina também enfrenta muitas questões no dia a dia. Situações que fogem completamente do padrão. Então, eu tenho a impressão que deve ser dificílimo essa arte, vamos dizer assim, de você ser um médico, um cirurgião, muitas vezes responsável por vidas. Se você não estiver profundamente amparado pela espiritualidade, não tiver um preparo emocional, ela pode mexer muito com você justamente pelas situações que fogem absolutamente do seu controle. Bom, mas vamos ver a resposta dos espíritos a essa questão de Kardec. Sem dúvida, e todos os dias tem a prova disso, quer dizer, dessa reanimação dos pacientes, né? O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, ao contrário do que nós estamos falando, de medidas da medicina, Kardec vem falar do magnetismo, talvez porque no século XIX você tivesse muitos pacientes desencanados pela medicina de então, e que eram atendidos e auxiliados quase no limiar da morte através do magnetismo, da imposição das mãos. Nós devemos lembrar que a imposição das mãos, essa que eu estou falando do magnetismo, não é o passe. Não é o passe espírita. Não confundam. Nós precisamos nos recordar que já no século XIX, o estudo do magnetismo já vinha há um longo tempo. Mesmer já havia estudado e dava continuidade aos estudos profundos através da manipulação destas energias que são nossas. É a energia carnal que nós temos. É a energia anímica que nós temos. O passe espírita é uma composição. É uma composição da nossa energia anímica com a energia dos espíritos. Entre outras palavras, para a prática do magnetismo, para a magnetização, você não precisa da atividade dos espíritos. Então, você pode ser um magnetizador sem ser médium. E aí, para quem tem curiosidade sobre isso, você pode cobrar a sua atuação. Então, dentro da terapia, né, por exemplo, o Reiki e outras aplicações que envolvem a atuação magnética e a doação da energia da pessoa anímica, você pode cobrar. Porque é uma energia sua, é uma técnica que você pode desenvolver, estudar e desenvolver e aplicar em benefício dos seus pacientes ou das criaturas. Então era isso que se dava lá no século XIX, que a gente pode deduzir, né? A medicina era mais limitada, então nós podemos presumir que alguns pacientes eram desenganados, iam para casa, morrer em casa. E muitas vezes havia a atuação desses magnetizadores, que na verdade atuam restituindo o fluido vital, quer dizer, doam da sua energia anímica, restituindo, recompondo a energia vital do paciente, fazendo com que ele retome a vida muitas vezes, mesmo que por um longo tempo, por curto tempo, isso não vem ao caso. Diferente do passe espírita, ok? O passe espírita, todos aqueles que o praticamos, você não pode cobrar por ele, porque ele tem a atuação ativa em termos de parceria da espiritualidade. O passista é um médium, tá? Bom, e aí Kardec traz um comentário bastante interessante que eu trouxe para vocês. Eu vou ler o comentário, mas eu coloquei só esse trechinho por aí. Diz ele: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Então, lá no século XIX é inexplicada, ainda no século XXI não há um consenso igualitário. Então, nós podemos dizer que ela também ainda não encontraram essa solução, a identificação absoluta. São opiniões, pesquisas, ainda é pesquisado.
Continua Kardec. Diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral, aquilo que eu falei para vocês, em consciência absoluta. E dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Ou seja, eu citei o exemplo, a pessoa fica com o olho aberto, pisca, né, consegue virar o globo ocular, mas ela não consegue movimentar o restante do corpo, tá? Muitas vezes ela consegue movimentar a cabeça, não consegue movimentar o corpo, quer dizer, são áreas que podem ser extensas do corpo, mas não precisa ser o corpo inteiro. E finaliza Kardec que a letargia é sempre natural. A catalepsia, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Quando eu vi esse comentário de Kardec, eu logo pensei no hipnotismo. Mas eu confesso para vocês que aquilo que eu sei de hipnotismo é muito pouco para que eu possa trazer algo substancial. Então, eu vou dar a minha opinião pessoal, que pode estar incorreta nesse sentido. O hipnotismo seria a utilização de uma ação magnética, induzindo o paciente a um estado similar à catalepsia, ou seja, de mobilização corporal, mas manutenção da atividade mental, porque aí você não tem a consciência plena. O hipnotismo vai trabalhar com o inconsciente do paciente. Interessantíssimo. Bom, e aí a gente entra no próximo tópico, vem falar sobre o sonambulismo, que eu não quero começar, na verdade, agora, vou só fazer, dar uma dica, né? O que Kardec chamou de sonambulismo é o que nós chamamos hoje de desdobramento, né? De desdobramento astral. Aliás, eu recebi pelo correio o livro do Robson Pinheiro, que eu falei para vocês, Desdobramento Astral. Eu já tinha recebido os 4 primeiros capítulos por e-mail, como um bônus do editor, né? E já havia gostado muito, e agora eu recebi o livro Desdobramento Astral. Então, o desdobramento astral que hoje nós estudamos é o sonambulismo que Kardec falava. Por que a gente não continua falando sonambulismo? Justamente por conta daqueles episódios comuns em crianças ou em adultos, né, da pessoa levantar-se durante o sono físico, né, e ter alguma atividade, caminhar, abrir porta, abrir janela, muitas vezes até acidentar-se, né. Então, estes sonâmbulos que nós temos dentro da literatura médica, dentro desse nosso cotidiano de comentários, né, de um falando com o outro, coube, né, a nós espíritas renomear para que não houvesse confusão. Então, o sonambulismo que Kardec fala não é esse dos pacientes que dormindo levantam-se, vão andar. Não, não é esse. É o equivalente ao desdobramento astral, que eu já dei mais ou menos uma diferenciação no início desse capítulo em relação à emancipação da alma. Todo mundo, durante o sono físico, tem a sua alma emancipada. Alguns ficam mais restritos ao ambiente onde está o corpo físico, outros têm um pouco mais de atividades, outros têm muita atividade, enfim. Todos emancipamos-nos durante o sono físico. Desdobramento astral é uma atividade consciente na qual o espírito dispõe-se a trabalhar com a espiritualidade atuante. Então, vamos dizer assim, aproveitando-se de uma coisa que é absolutamente natural, uma faculdade de todos nós, que é a emancipação da alma, um compromisso. O espírito compromete-se, via de regra, em geral ele é um médium, ele compromete-se a agir, a trabalhar, a doar-se, acompanhando a espiritualidade. Amanhã a gente volta para a última aula dessa semana, falando então sobre o sonambulismo. Uma boa noite para todos vocês, agradeço a presença do Carlos. Hoje a gente está com a Jaqueline aqui, que colocou um comentário. Boa noite, somos eternos alunos. A mente humana ainda é muito limitada, creem apenas no que os olhos humanos podem ver, porém tudo se dará no tempo certo.
Conhecereis a verdade os libertará. A verdade é o conhecimento. Gratidão pelo estudo, paz e luz. É isso mesmo, Jaqueline, né? Essa verdade nossa é a verdade relativa, né? E mesmo nós ainda vamos demorar milênios para poder afirmar que nós temos uma parcela maior de verdade, né? E o homem, ainda na atualidade, no mundo de provas e expiações, ainda é muito contido pelas percepções dos órgãos físicos. Lembrando que o nosso corpo físico é feito de uma matéria densa, ainda muito imperfeita, e impõe uma série de limitações, inclusive as nossas percepções. Aí a Jaqueline ainda fala, usamos apometria e desdobramento através dos pulsos mentomagnéticos. O sonambulismo, ele vai por conta própria e se desdobra. Isso mesmo. A técnica apométrica, ela nem sempre é utilizada nas reuniões do espiritismo, mas é uma técnica muito válida, muito séria, que eu particularmente já andei fazendo alguns estudos, aplico alguma coisa nas reuniões mediúnicas, ou aplicava quando elas estavam em funcionamento antes da pandemia, né? Agora nós temos que aguardar o retorno das atividades mediúnicas nas nossas casas. Mas eu concordo com você. A técnica apométrica é uma técnica muito séria, mas que precisa de um estudo aprofundado, de muita seriedade daqueles que trabalham com ela. Mas ela pode servir de forma muito útil às atividades dos grupos mediúnicos no atendimento e em benefício daqueles que são necessitados. Um grande abraço para todos vocês, até amanhã às 7 horas para o nosso estudo rápido de novo.